Muitos perguntam e questionam, será que os Estados Unidos são assuntos de profecia? Pode ser encontrado nas profecias? O grande e poderoso Estados Unidos da América pode ser mencionado na profecia uma vez, mas apenas como uma observação passageira, e há muito pouco acordo sobre a interpretação da única passagem que veremos a seguir. Apocalipse capítulo 8, do versículo 8 a 9, diz o seguinte: algo como um grande monte ardeu em fogo, foi lançado no mar, e 1/3 do mar se tornou em sangue, e morreu 1/3 dos seres vivos do mar, e 1/3 dos navios foram destruídos. O cenário desta porção de Apocalipse capítulo 8 é provavelmente no início da primeira metade da tribulação. Uma grande nação ou reino, como é descrito em Daniel capítulo 2, versículo 35, uma montanha, 35 e 44, também Jeremias capítulo 51, versículos 24 e 25, irrompe como um vulcão aparentemente destruído por dentro, com grande perda de vida e interrupção do comércio mundial. Já vimos em outro vídeo sobre o destino da Europa, da Rússia, das potências árabes e islâmicas e das potências orientais. Nenhum deles, na minha opinião, se encaixa na descrição dada aqui em Apocalipse capítulo 8 e nos versículos que lemos. Por processo de eliminação, a única grande nação ou reino que resta são os Estados Unidos ou talvez toda a América do Norte, incluindo o Canadá. Podemos ver hoje como isto pode acontecer. Milhões de crentes serão arrebatados dos Estados Unidos e Canadá, provavelmente uma percentagem maior do que em qualquer outra nação. Muitas pessoas em altos cargos governamentais terão desaparecido. O país não será mais unido pela comunidade cristã. O Espírito Santo já terá ido com a igreja. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, nos últimos anos vimos os Estados Unidos se fragmentando, onde não é simplesmente mais um americano, mas um americano negro, um americano branco, um americano árabe, um americano alemão, um americano nativo, um americano espanhol, um americano, uma mulher americana e etc. Cada pequeno grupo quer sua própria base de poder. Nossas fronteiras semiabertas trouxeram milhões sem nenhuma lealdade patriótica particular aos Estados Unidos ou Canadá. Ser cristão é negativo para a grande parte da imprensa e da academia. O Islã está prosperando. Os Estados Unidos se tornou uma nação devedora, devendo enormes quantias de dinheiro às nações não necessariamente amigas. São forças divisórias, raciais, econômicas, religiosas, sexuais, políticas. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Então, vem o arrebatamento. Essa restrição se foi, as forças divisórias entram em erupção e os Estados Unidos, como potência mundial, rapidamente deixa de existir, resultando em uma ruptura mundial. A base de poder muda rapidamente para a Europa, onde sabemos que será o palco antes do meio da tribulação. Fantasia? Alguns pensam assim, porque eles interpretam esses versículos como aplicáveis à parte ocidental do Império Romano revivido, mas talvez podemos ver esses versículos indo além disso, para a maior nação ocidental, os Estados Unidos, e talvez incluindo o Canadá. Eu apenas peço que pondere o que eu disse como uma possível interpretação para a sua avaliação em oração. Podemos agradecer a Deus pelos Estados Unidos, sem dúvida, que libertaram milhões da opressão, fizeram o evangelho fluir para bilhões e tiveram uma liberdade desconhecida em grande parte do mundo. Mas Deus olha para apenas um reino, o reino do Senhor Jesus Cristo, quando ele será
o Rei sobre toda a terra. Ele será Senhor dos senhores e Rei dos reis. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que existem multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado, o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico, mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia
E quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei, confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.